Olá, eu sou o Vitor Gamboa do site vitorgamboa.com e gexcel.pt. Bem-vindos ao meu canal do YouTube. Hoje vou ensinar-vos por onde não começar uma folha de cálculo. É isso mesmo, ouviram bem? Por onde não começar uma folha de cálculo. Não se deve começar uma folha de cálculo pela célula A1. Mas vamos para o meu computador que eu lá mostro-vos mais detalhes, ok? Bom, já estamos aqui no meu computador e vocês perguntam então, por onde começar uma folha de cálculo então? Porque não deveremos começar pela célula A1, por onde? Eu vou-vos dizer por onde, pela seguinte razão, por uma questão de aspecto e design, ok? Uma folha de cálculo nunca se começa pela célula A1, nunca se começa pela célula A1. No mínimo deve-se começar pela célula B2, na célula B2, ok? Por forma a deixar uma borda. É isso que se pretende, uma borda. Folhas de cálculo em que todos os elementos ficarem encostados aqui na coluna A ou na linha 1, fica feio. Se vocês repararem nos sites ou noutras situações, os sites são um grande exemplo disso, vocês nunca veem nada encostado às paredes. Portanto, está sempre uma pequena margem. Ok? Portanto, aqui no Excel nós devemos fazer a mesma coisa. Já vos vou depois mostrar a seguir exemplos de folhas de cálculo que eu desenvolvo para vos mostrar. Por exemplo, eu aqui iria construir um formulário, por exemplo, localidade, só para exemplificar, porque eu tenho aqui uma tabela de localidades portuguesas, depois iremos trabalhar também sobre isto, noutros vídeos mais para a frente. Vou criar aqui agora um campo, por exemplo, umas margens, e agora aqui morada. Pronto, só para exemplificar, não interessa que campos é que estão aqui. E reparem, e agora vamos tirar daqui as linhas de grelha. Reparem, fica melhor assim ou desta maneira. Fica melhor assim ou com bordas. O que é que vocês dizem? Deixem a vossa opinião aqui em baixo nos comentários, porque isto aqui dá pano para mangas. A única exceção que eu utilizo, isso depois depende, não é? Eu faço assim, não quer dizer que aquilo que eu faço aqui é correto, mas só vos estou a dar a minha opinião. A única exceção que eu uso para encostar ali à célula 1 é uma base de dados, tal como está aqui esta base de dados de localidades portuguesas. Esta é uma base de dados que eu já tinha falado num outro vídeo, depois iremos ver mais para a frente como tratar esta base de dados, porque esta base de dados eu consegui arranjá-la através de um amigo meu, já tinha dito que não foi fácil, não consegui arranjar isto na internet, pesquisei, não consegui. Depois um amigo meu conseguiu arranjar-me, mas ela tem muitos dados repetidos. Portanto, num próximo vídeo iremos também ver como limpar esta base de dados repetidos. Ok? E reparem como ela está aqui encostada, porque aqui nesta folha apenas está a base de dados. Uma base de dados, outra dica muito importante, uma base de dados no Excel deve estar ou numa folha dedicada, e quando é numa folha, num livro Excel, se a base de dados não for muito grande, ou não crescer muito ao longo do tempo, pode ficar na mesma folha que o resto das folhas de cálculo. Portanto, no mesmo livro que uma série de folhas de cálculo que depois irão trabalhar os inputs da base de dados e gerar outputs, ok? Digamos assim, de uma forma genérica. Se a base de dados crescer muito, ok? For uma base de dados que vai crescer ao longo do tempo, vão ser introduzidos novos dados nessa base de dados, vocês trabalhem com a base de dados num fecheiro dedicado Excel, ok? E depois terão que, é óbvio que terão que usar o VBA para manipular essa base de dados. Depois mais para a frente, noutros vídeos mais para a frente, não sei quando é que eu depois irei também falar sobre isso, porque ainda antes tenho que falar sobre outros conceitos fundamentais, mas vamos falar sobre tabelas do Excel também. Reparem que está numa tabela do Excel, mas eu não vou explicar agora isto, porque quero-me só focar então no design. E vamos já passar para uma série de folhas de cálculo que eu desenvolvo e estou a desenvolver. Ora, vamos ver. Por exemplo, esta é uma aplicação que faz conciliações bancárias. Reparem como existe uma borda e eu aproveito as bordas, muitas vezes as bordas, para colocar aqui botões a cinza, para não ficar muito pesado. Se ficarem a preto, aqui muito escuro, fica feio, fica mal, fica cansativo.
Por exemplo, aqui esta outra folha onde só há apenas uma tabela, reparem como esta também é uma base de dados, embora é uma base de dados temporária, ela não está encostada ali à célula A1, porque é temporária e necessita haver aqui uma interface mínima para gerir esta base de dados, ou esta tabela, digamos assim. E esta é uma tabela do Excel, por isso uma tabela do Excel, a base de dados pode estar onde nós quisermos na folha de cálculo, porque qualquer coisa que nós façamos com referência à tabela do Excel, mesmo no VBA, depois iremos ir ver também isso noutros vídeos sobre tabelas do Excel e como manipular as tabelas do Excel no VBA, a tabela pode ficar onde nós quisermos. Eu agora posso chegar aqui, por exemplo, e introduzir aqui novas linhas. Ok? Tudo o que eu faça, que tenha programado para fazer sobre esta tabela, nunca vai falhar. Bom, mas isso é um outro tema, eu não queria dispersar-me. Vamos ver aqui mais. Portanto, esta é uma interface quase igual à anterior, esta é outra também. Opções, por exemplo, reparem, aqui tenho uma folha de opções. Aqui também tenho a tal margem, reparem, margem. Vamos ver agora uma outra aplicação. Esta, por exemplo. Esta é uma aplicação que descodifica ficheiros DMRAT e consolida-os todos numa base de dados. Por exemplo, aqui também tem uma margem ainda superior. Reparem, aqui em cima e em baixo. Ainda podia alargar aqui um bocadinho esta. Talvez fique um bocadinho mais equitativamente em relação a esta. Ok. Aqui temos umas tabelas dinâmicas também com umas margens. Nas margens eu aproveito para pôr botões, reparem. Aqui temos um botão retrato expansível que mostra uma outra tabela. Aqui temos um outro resumo, também tem a tal margem. Reparem, tudo tem margens, a não ser as bases de dados puras e duras. Vamos mostrar aqui uma base de dados. Reparem, esta base de dados está encostada à célula 1, porque esta folha aqui, esta planilha, caso de alguém que esteja no Brasil a ver, esta é uma planilha, em Portugal é uma folha. Aqui ela é dedicada apenas para esta tabela de dados, ok? Então encostamos aqui à célula A1. Mas atenção, como estamos a trabalhar com tabelas do Excel, nós podemos agora retirar esta tabela para outro sítio, que ela irá funcionar na mesma, ok? Todos os cálculos que eu tenho referenciados a esta tabela ou procedimentos VBA, por acaso está protegida, não deixa alterar. Queria chegar esta tabela aqui um pouco mais para baixo e para o lado. Portanto, nós podemos referenciar-nos sobre uma tabela do Excel, esteja onde ela estiver, e podemos depois alterar a sua posição, que não há problemas. Bom, e por hoje é tudo, não vos maço mais, iremos falar mais sobre tabelas do Excel, espero que tenham gostado, já sabem, não existem missões impossíveis no Excel, e vemo-nos num próximo vídeo.